Seja bem-vindo ao nosso canal. Sabe aquele dia que você acorda e não tá muito legal? Sem ânimo, sem vontade, você pensa em tudo que você tem para fazer. Sabe quando você não se sente bem? Hoje nós vamos falar para você então que tem esses dias. E quem não tem, né? Aquele dia que a gente tá meio triste, sem saber o motivo, aquele dia que a gente tem um monte de coisa para fazer, mas não tem vontade, aquele dia que eu tenho um compromisso no meu trabalho, mas que, por um motivo ou por outro, me sinto até às vezes com mal-estar mesmo, assim, que não quero fazer, né? Eu quero falar com vocês hoje desses dias, dias que a gente não se sente bem, dias que a gente tudo que a gente escuta parece que machuca, dias que, né, alguém vai falar pra gente, às vezes até com o objetivo de trazer uma coisa positiva e a gente entende aquilo como uma crítica, dias que a gente se sente menor do que os outros, pior do que todo mundo, incapaz de fazer, incapaz de acreditar até de que a gente mesmo possa fazer alguma coisa. Hoje a gente vai falar sobre autoestima. E a autoestima, gente, é algo muito importante de ser cultivado. Quando eu falo cultivado, a gente tem que lembrar que é igual a se cultivar qualquer coisa. Se eu vou cultivar uma planta, uma flor, eu tenho que lembrar de que, né, eu tenho que plantar ela, eu tenho que regar ela, eu tenho que dar nutrientes para ela, eu tenho que dar condições para que ela floresça. A nossa autoestima ela é muito parecida com isso. Tá? Eu tenho que diariamente, constantemente, nutrir ela. Como é que a gente vai fazer então? Como é que você vai fazer para nutrir a sua autoestima? Tem algumas coisas que são pontuais, a gente pode fazer e que vão ajudar a gente nesse sentido. Tá? Uma delas é a gente ter cuidado com a questão da crítica. Não a crítica dos outros, tá? Essa é uma que a gente vai com o tempo aprendendo que entra num ouvido, sai no outro, tá? Mas a gente tem que tomar cuidado com a autocrítica, né? O se desvalorizar, o se desmerecer. Quando se tem crise de ansiedade, né, quando você desse outro lado tem uma crise de ansiedade, né, você vai perceber que as pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, às vezes elas falam contigo e isso pode parecer uma crítica. Na verdade, às vezes até é uma crítica, né? Aquele velho pensamento de que quem tem ansiedade está com frescura, por exemplo, ou que essa pessoa precisa se ajudar. Então, isso pesa muito. Com o tempo, essas frases, esses pensamentos vão gerando uma sensação realmente de que, poxa, todo mundo fala isso, todo mundo aponta isso, todo mundo me diz que eu tenho que ser assim. Se eu não consigo, de repente o problema está comigo mesmo, então, né? E essa autocrítica vai acabando com a estima. É como se fosse erva daninha crescendo lá na minha plantinha, na minha flor lá e sufocando ela. E quanto mais essa erva daninha cresce, ou seja, quanto mais esses pensamentos vão tomando conta de mim, mais a minha florzinha lá vai ficando com menos possibilidade, menos luz, menos calor, menos energia, menos nutrientes. Porque o nutriente da minha planta é até fácil, mas e o nutriente nosso do dia a dia? O nosso nutriente é olhar para as pessoas que a gente gosta, ver um sorriso no rosto delas, é você elogiar essa pessoa, elogiar o filho, elogiar o marido, por coisas corriqueiras. Mas também é saber colher isso de volta. Né? É olhar para aquele marido que chegou em casa, ou o filho que chegou em casa e veio e te deu um abraço, isso é uma coisa muito positiva. Isso é uma coisa que tem que nutrir a sua estima. Você está fazendo um bom papel, você está sendo uma boa mãe, você está sendo uma boa esposa. Tudo isso é importante no dia a dia. A autoestima, como eu disse, ela precisa ser nutrida, ela precisa ser estimulada, ela precisa ser cuidada. E como o principal alvo aqui é você, desse lado, que está duvidando da sua estima, que está achando que não está dando conta, que realmente começou a acreditar que não é capaz, eu vou dar uma dica para você. Importantíssimo, pelo menos uma vez ao dia,
dê um elogio a você mesmo. Veja o que de bom você fez e aproveite isso. Veja que isso é algo positivo. Acredite que isso é algo que vai trazer uma diferença para a sua vida. Acredite mais em você. Por mais que possa parecer difícil e que as pessoas às vezes, né, colaborem nesse sentido de também fazer parecer difícil, veja que você tem um potencial. Acredite nesse potencial. Um jardim não se faz do dia para a noite. A gente precisa ter paciência. Cultivar a autoestima também não vai acontecer uma melhora do dia para a noite. Nós precisamos ter paciência e cultivar. Saber cultivar. Saber o que vai nutrir a nossa estima. Saber o que vai fazer com que a gente se sinta bem. De repente eu acordo num dia e nesse dia eu não estou bem, não estou me sentindo legal. Não tem problema também, né, gente? Não é todo dia que a gente tem que se sentir legal. Infelizmente, nós vivemos hoje uma realidade do mundo, né, das redes sociais, onde tudo é muito lindo e muito maravilhoso. Mas também é conto de fadas, né? A vida real a gente sabe que não é assim. Então, por que não aproveitar também aquele dia, então, que eu não estou tão bem assim, que eu não estou me sentindo muito motivado para fazer as coisas, para refletir? Ou para fazer uma caminhada? Enfim, fazer alguma coisa diferente. É muito importante a gente saber o que nos faz bem. Nutrir a autoestima, você não pode se nutrir com o que faz bem a outra pessoa. E às vezes lá na família, você tem vontade de fazer alguma coisa, você é o voto vencido, né? O marido quer fazer alguma coisa, o filho fala, eu também quero, e aí aquilo que você queria fazer ficou de lado. Mas não tem problema. Em um outro momento, faça algo que vai te também fazer bem. Não que estar em família não faça, eu acho que isso é muito positivo. Mas de repente você está com aquele dia, você está com vontade de fazer uma outra coisa. Gostaria de ter alguma coisa, um momento, né, diferente para vocês. Então, cultive, mas a primeira coisa que para poder cultivar bem a autoestima é saber o que te faz bem. De repente eu poderia dar um exemplo, uma sugestão aqui para você de que ouça música. Mas eu não sei se música é algo que te dá uma animada. Para mim, em especial, dá. Mas não todo dia também, né? Então, assim, dia que você tá, você tem que se conhecer bem para saber o que é que naquele dia vai te dar uma motivação diferente. Dias que às vezes eu tô em casa, eu tenho enxaqueca e coisas assim, que eu fico mais recluso. Depois que a crise passa, gosto de dar uma caminhada, extravasar um pouquinho a energia. Mas isso funciona para mim. O que funciona para você? E aí vai uma segunda dica. Quando você começar a cultivar a sua autoestima, vai anotando num diário aquilo que deu certo, aquilo que você viu que produziu um bom resultado, aquilo que foi positivo para você. E isso você vai, com o tempo, sabendo o que você pode fazer e que vai trazer um resultado positivo, e aquilo que você fez e que o resultado não ficou legal, ou pelo menos não ficou como você esperava. Então isso que é importante. Para cultivar algo, a gente primeiro tem que aprender o que é esse algo que vai me trazer um bom retorno. O que é que me faz bem? O que é que me traz a motivação? Talvez um desafio novo. Às vezes a pessoa está desmotivada no trabalho, mas não por não querer mais aquele trabalho. Ela está desmotivada porque não encontra mais um desafio naquilo que ela está lá fazendo. Porque o ambiente de trabalho é um ambiente onde, enquanto profissionais, a gente quer mostrar o quanto nós estamos bem no nosso... como nós conseguimos realizar as nossas tarefas. E se eu só estou fazendo coisas repetitivas, sabe? Só aquela mesmice, eu vou me desmotivando. Então, colocar um desafio novo. Mas eu não tenho oportunidade, meu chefe não me dá oportunidade. Vá lá e busque. Veja o que você pode fazer diferente. Talvez não, né, em termos de uma empresa inteira, mas se você conseguir fazer algo lá, de repente lá no seu setor, já vai ser um diferencial. Outra coisa, tá lá na sua casa.
Tá lá com seu filho. Proponha uma interação diferente de repente com ele. Eu vi muitas mães em grupos colocando, né, o quanto se sentem às vezes frustradas porque, eu queria, né, não se sentem boas mães. E eu vejo assim, eu acho que não tem uma mãe que não seja boa nesse sentido de se preocupar, de querer o melhor para o filho, né, de se esforçar ao máximo. E às vezes é uma coisa pequena que você precisa fazer para melhorar até a sua estima. Que é às vezes se sentar do lado do filho e ao invés de só perguntar, interagir com ele naquela hora. Os smartphones hoje em dia roubam muito o tempo. Então por que não estabelecer um tempo onde a família possa interagir sem ficar só, né, utilizando as redes sociais, enfim, interagindo pelo smartphone? Então são várias coisas pequenas, mas eu não tenho aqui como fazer uma lista do que é que vai te fazer bem. Essa lista quem vai ter que fazer é você. Tá? Lembrando que no cultivo da sua autoestima, muito importante é tirar a erva daninha. O que é a erva daninha? É aquela crítica que vem das pessoas, é aquela frase às vezes que não caiu legal, quando alguém diz assim, isso é falta de ter o que fazer. Isso são ervas daninhas. Isso vai sufocar a tua estima. Então tira isso, sabe? Arranca essa erva daninha antes que ela se adentre ali e você comece a acreditar que aquilo é verdade. Não é. Não é porque alguém está falando que isso é fato. Isso é um ponto de vista de alguém que não vive a sua vida, de alguém que não te conhece, de alguém que não sabe a sua realidade, de alguém principalmente que não sabe o quanto isso é sofrido para você. Então, pense sempre isso. Ouviu uma crítica? Isso não é fato, é ponto de vista. Se essa pessoa acha isso, paciência. Mas não é o fato, isso não é uma verdade. Acredite, limpando isso, tirando essa erva daninha, você vai ver que cultivar a sua autoestima vai se tornar um processo cada vez mais fácil. Se eu vou tirando isso todo dia, pequenas coisas que vão me incomodando, a minha estima não fica abalada. Eu não vou ficar imaginando que essas pessoas que estão me criticando, estão falando coisas de mim, estão falando verdades. Elas têm isso como um ponto de vista, mas a minha verdade, ela é diferente. Eu sei o quanto eu batalho, eu sei o quanto eu sou uma pessoa que desafia os meus próprios limites, eu sempre busco coisas novas. Se eu estou fazendo tudo isso, eu vou manter a minha estima num patamar legal. E aí você vai conseguir ter mais ânimo para enfrentar aquele dia que às vezes não começou bem. Pode até talvez não terminar bem, mas que você sabe que no outro dia, né, o sol vai nascer de novo e aí você vai ter a oportunidade de um novo ciclo, um novo começo. Mas cabe a você cultivar, cabe a você descobrir o que vai fazer bem para a sua estima. Cabe a você eliminar aquilo que você já sabe que não é legal. E isso você vai fazer com o tempo. Então, paciência. Cultive isso, mas não imagine que vai acontecer do dia para a noite. Tenha a certeza que vai levar um tempo para você ter um jardim bonito, para você ter uma autoestima, né, que seja revigorante para você. Quero pedir para vocês novamente que se esse vídeo foi legal para vocês, dá um likezinho, tá? Curtam, comentem e eu quero mais uma coisa hoje pedir para vocês. Deixem nos comentários assuntos que vocês gostariam que eu tratasse aqui no canal. Deem sugestões de temas. À medida do possível, eu quero pegar as sugestões de vocês para transformar eles em vídeos para a gente poder trabalhar com esse nosso grande objetivo, que é a psicoeducação, ou seja, levar informação de qualidade para vocês, para que a qualidade de vida de vocês seja cada vez melhor. Então, mais uma vez, obrigado. Tá? Não deixem de curtir o nosso canal, curtir a nossa página e até a próxima.